Dia 17 de novembro nós tivemos aqui uma reunião maravilhosa, onde a pastora Miriam, amém? Quem esteve aqui? A pastora Miriam nos ministrou. O tema da reunião foi valores não negociáveis. Eu posso traduzir que foi algo muito forte. Ela falou sobre 2 valores que são inegociáveis, e esses valores o Espírito começou a trabalhar dentro de mim, e o primeiro deles é o que eu quero falar com você, porque em Mateus no capítulo 16, no verso 24, diz assim que, coloca pra gente, amém, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E ela falou sobre isso, sobre quem você tem seguido. Isso me deixou assim um tanto quanto pensativo na palavra. Eu comecei a meditar, porque eu aprendi na minha infância ou na juventude, quando eu comecei a conhecer a Deus, que tomar a sua cruz é como se fosse algo muito difícil, algo pejorativo, cansativo, algo que fosse um sacrifício muito grande. Mas se Jesus falou para nós tomarmos a nossa cruz, Ele mesmo falou em Mateus no capítulo 11, no verso 28, 29 e 30, que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Então, quebrando com esse entendimento que talvez esteja no teu coração, tomar a sua cruz nada mais é do que nós termos um paralelo, um comparativo, um exemplo de que tomar a cruz é assumir a responsabilidade que nós recebemos de Deus. Tomar a sua cruz também é exatamente o que? Seguir princípios de Deus em nossas vidas. E tomar a sua cruz significa também fazer a vontade do Senhor. E isso é inegociável para nós que somos servos de Deus. Por quê? Porque se nós não andarmos diante ou na presença dEle, nós subsistimos. E hoje, então, o tema dessa ministração é esse: que nós possamos ver a vontade de Deus. Diga para quem está do teu lado nesta noite, meu irmão, você vai viver e receber conhecimento para estar plenamente na vontade de Deus. Você crê nisso em nome de Jesus? É isso que você deseja para a tua vida? Então, para falar sobre vontade de Deus, ora, talvez pareça um tema muito simples, não é? Por quê? Porque a vontade de Deus é o que Deus tem para a gente, é o que nós buscamos em Deus, ok. Mas o profeta Oséias, no capítulo 6, no verso 3, ele nos adverte. O que ele fala? Continuemos a conhecer a Deus. Oh, aleluia! Tá ligado aí? Vamos lá. Oh, minha auxiliar hoje é uma bênção, viu, queridos? É minha filha Samara, glória a Deus. Ela falou: não fala de mim, pai. Mas não tem como, minha filha, você é uma bênção. O que o profeta Oséias fala? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por quê? Porque precisa de ser algo contínuo. Não pode ser um momento numa semana, ou uma situação que eu estou precisando de um livramento. Não, precisa de ser contínuo. Todos os dias, em todo momento, o meu deitar, o meu levantar. O salmista fala isso diversas vezes. Assim como a minha alma tem sede, assim como suspira a corça e tem sede de águas, assim a minha alma tem sede do Senhor. Então eu preciso continuar. Mas o profeta Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9 e 10, ele fala o seguinte: que o coração do homem, ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Por que o profeta fala isso? Obrigado. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Diga comigo: o Senhor esquadrinha o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações.
Então, se o profeta já nos direciona que o coração é enganoso, mas Deus permite situações para que nós sejamos provados, é nessa hora que nós temos que tomar cuidado, e é nessa hora que nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Por quê? Porque nesses momentos em que precisamos tomar decisões, Satanás muitas vezes quer nos assolar com dúvidas, medos, insegurança, incredulidade, incertezas, enfermidades na alma por experiências negativas, coisas que enfrentamos e passamos. E aí então nesse momento é necessário que a vontade do Senhor prevaleça. E um dos maiores exemplos que existem na palavra de Deus sobre convicção, sobre certeza e sobre valor inegociável está aqui no livro de Daniel. E eu quero, se possível, que você abra a tua Bíblia comigo. Daniel, capítulo 3, versículo 1. É uma história conhecida, porém, muitas vezes nós falamos superficialmente que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram jogados na fornalha. Eu quero hoje ver os detalhes disso com vocês. Está aqui, Daniel capítulo 3, verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei tinha levantado. Versículo 5, por favor. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Leia comigo o versículo 6, por gentileza, em voz alta. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante. Amém? Entenderam? Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, toda sorte de música, diga comigo, se prostraram os povos, se prostraram nações, e se prostraram homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei que vive eternamente, tu, ó rei, baixaste um decreto, e foi explicando o decreto. Verso 12. Há uns homens judeus que constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, não adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não serviam aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos quando ouvirdes o som. E aí ele vai falando e tudo mais. Verso 16, e desculpe, final do verso 15 ainda. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Diga isso. E quem é o Deus que poderá vos livrar das minhas mãos? Agora o verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste.
Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem, amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Leia comigo, por favor, o verso 23 e o 24 em voz alta. Esses 3 homens caíram atados dentro. Então o rei, que se espantou, e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo para a honra e glória do Senhor. Amém? Esses homens, eles eram príncipes em Israel, e eles foram atacados pela Babilônia. Acontece que antigamente as pessoas tinham um hábito de guerra, que era adquirir conhecimento através das suas batalhas. Então, quando eles venciam um reino, o que eles faziam? Eles pegavam os principais e eles levavam como exilados, como prisioneiros, literalmente como escravos, e eles mantinham essas pessoas em um cárcere, mas davam a eles alimentação, davam a eles uma condição diferente dos escravos comuns que eles tinham, e periodicamente o rei ou a autoridade ia até esses homens, ou chamava eles na presença para perguntar como é que era a alimentação lá em Israel, como é que era o plantio lá em Jerusalém, para que eles pudessem ensinar alguma técnica nova, para que o reino fosse cada vez mais forte por aquilo que era o conhecimento adquirido. E esses homens tinham esse hábito de ir à presença do rei, mas eles não estavam na terra deles, e eles não tinham absolutamente condição de governo, porque eles eram escravos. Mas eles acharam tanta graça diante desse rei, que o rei os estabeleceu como príncipes dos negócios da Babilônia, e isso causou uma tremenda inveja, porque esses caldeus provavelmente eram pessoas que ocupariam aquela posição, mas os judeus ocuparam. E no momento em que o rei ficou louco e estabeleceu o que? Uma imagem para adorar, obviamente que quando tocou aquela música, todos se curvaram em uma sessão solene, mas aqueles homens que serviam a Deus não, e eles continuamente não se curvavam, até que levaram a informação ao rei, e o rei então foi tirar satisfação dos homens. A prova que o rei amava aquelas pessoas e gostava deles, e tinha afeição por eles, é que quando eles chegam na presença do rei, o rei pergunta para eles se aquilo era verdade. Ora, era mais uma oportunidade para que eles pudessem voltar atrás em suas convicções. Mas eles disseram: rei, a gente não vai se curvar, porque a gente não compactua com a sua fé, e porque a gente não acredita que isso é dessa forma. E obviamente num confronto com o rei, o que prevalece é o quê? O poder. Então o rei perguntou para eles o quê? Quem é que vai poder livrar vocês das minhas mãos?
E nós temos então que entender que a palavra de Deus, e quando nós lemos a Bíblia, ela não é um livro de uma história antiga. E nós temos também que entender que essas histórias aconteceram de fato. E nós também temos que entender a terceira coisa mais importante, que é: esses homens, eles tinham o poder de escolher o que eles iam fazer. Não é porque nós conhecemos o final da história, é que aquilo foi seguindo assim. Pensa um momento antes, quando eles estavam indo para a presença do rei, um conversando com o outro. E aí, Sadraque, fala aí, Abidnego. Eu posso ser o Abidnego? Posso? Obrigado. E aí, Mesaque, fala, Sadraque. Você está ligado, né, que a gente vai na presença do rei e que pode achar para esquentar, na linguagem do paulista. Pode ser que alguma coisa ruim possa acontecer conosco. O que vocês acham? E eles conversavam entre aquelas situações. E é óbvio que eles sabiam o que estava por vir, mas eles entendiam que eles estavam fazendo aquilo pelo Senhor. E eles entendiam que os valores que eles tinham, mesmo diante de um mundo tão cruel e de uma realidade tão difícil, eles poderiam continuar afirmando a fé e a certeza do que eles estavam enfrentando, ou que eles acreditavam. E então eles foram até lá, e aquilo aconteceu. Eles não decidiram diferente, eles decidiram continuar honrando ao Senhor. Olha para quem está do teu lado e diga assim: nessa noite, continue honrando ao Senhor. Fala para mim isso em nome de Jesus. Amém. E eu falo para vocês, nessa noite, continue honrando ao Senhor. Eu não sei o que vai acontecer a semana que vem. Eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando na tua vida. Também não sei se ela é mais difícil do que a do ano passado, ou de 10 anos atrás que você enfrentou. Mas uma coisa eu sei, que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que a palavra dele não muda. Oséias capítulo 3, verso 6. Eu sou Deus e não mudo, e ele não pode negar-se a si mesmo. Então, a partir do momento que aqueles homens se colocaram debaixo de um princípio espiritual de não cultivar idolatria e nem aceitar os valores daquele homem, eles estavam dizendo sim ao Senhor. E agora, qual é a resposta que eles iriam dar para o mundo? A resposta é essa: o Senhor, se Ele quiser livrar, Ele livra. Agora, se também não livrar, não tem problema algum. Nós não vamos fazer aquilo que está sendo proposto. E nesse momento, nas nossas guerras, é onde nós começamos a pensar, raciocinar, projetar futuro, decisões, e começamos a dizer: mas se aquele dinheiro não cair hoje, eu vou passar por essa luta e vai ficar difícil. Mas se eu não vender esse imóvel, alguma coisa vai acontecer. Se eu não trocar o carro, ou se eu não entrar naquele emprego, ou se o Senhor não me curar porque está doendo. E ali Satanás começa a atacar e atacar, e nós perdemos o foco. A sua relação com Deus não depende daquilo que você enfrenta no seu dia a dia. A minha relação com Deus não representa o quanto de dinheiro eu tenho no banco. A minha relação com Deus não representa qual é a idade, se tem cabelo branco ou se não tem. A nossa relação com Deus precisa estar acima de tudo que é apresentado nesses dias. Porque se for assim, o Senhor já preparou o excelente para cada um de nós. E eu não posso afirmar que o Senhor vai te tirar dessa fornalha, porque como esses homens foram jogados, ali jogaram. Mas eu também não posso afirmar que ele não vai ser jogado, ou que você vai ser jogado. Mas uma coisa eu posso afirmar: o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, não vai nos desamparar. Você crê nisso em nome de Jesus? Então diga: a minha fé é uma certeza, é uma convicção, que ela não vai ser, diga isso, ela não vai ser dominada por aquilo que eu estou enfrentando. A minha fé está acima em nome de Jesus. Amém? Você pode glorificar ao Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. A segunda coisa que eu quero falar para vocês é: cuidado para não seguir o ambiente. Fala para quem está do teu lado: o ambiente que você está, ele pode te influenciar. Cuidado
Amém? Por quê? Tocou a música, o que aconteceu? Não sei se era assim não, irmãos, desculpa. Estou dando só um exemplo engraçado aqui, talvez você não ri, porque está tudo certo. Entende? Tocou a música. Será que nós estamos vivendo dias assim? É meio normal, né? Trair. É meio normal falar palavrão. Não é, irmãos? É meio normal, né? Jovem transar antes do casamento. Parece que é meio normal, né? A pessoa não ter fidelidade de um contrato que assinou. E aqui eu poderia descrever inúmeras atitudes que as pessoas hoje tratam como normal. Mas eu não quero gastar tempo com isso. Eu quero só dizer o seguinte: não sejamos influenciados. Amém? Porque está tudo muito pronto, está tudo muito fácil, está tudo muito legal. Você abre a internet, compra esse curso, você vai ganhar dinheiro 1 milhão em um dia. Aí você abre a internet, beijo de homem com homem, mulher com mulher. Aí você abre a internet, aí você vai conversar com alguém, não sei o quê, porque a política, porque isso, está esperando dar certo a política para que dê certo a vida. E nós estamos meio que aceitando esses ambientes. Irmão, Sadraque, Mesaque e Abidnego, tocou a trombeta. Amém? Tocou a música. Por quê? Porque eu faço a diferença. Amém? Você faz a diferença. E isso é viver a vontade de Deus. A terceira coisa: não precisamos responder ao mundo. Fala para quem está do teu lado: você não precisa responder ao mundo. Amém? O que o rei perguntou para Sadraque, Mesaque e Abidnego? Quem poderá livrar vocês das minhas mãos? O que eles fizeram? Não responderam. Por que isso? Essa arrogância que existia em Nabucodonosor, ela é justamente o que? Uma coisa que nasce no coração das pessoas que não servem a Deus, porque elas têm determinado poder, então elas querem exercer governo sobre tudo. Só que Deus deu poder para algumas pessoas, mas não deu o poder completo, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. E muitas vezes Satanás ele usa essa arrogância nessas pessoas para oprimir o povo de Deus, para que o povo de Deus desista dos propósitos que Deus tem. Todo mundo aqui já trabalhou em uma empresa para ímpio, e o ímpio fazia pior com você do que com os outros, ou a maioria, sim ou não? Quem pode levantar a mão e dizer, é verdade? Todo mundo aqui já falou, eu sou servo de Deus, e alguém que não era, de repente, porque cuidava de dinheiro, ou porque cuidava de serviço, eu não sei, ou um familiar que te emprestou alguma coisa, que você talvez tivesse uma gratidão, pisou naquilo que você estava fazendo e tornou o teu caminho difícil. Essa é a ferramenta que o diabo usa para te desvirtuar, e nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque essa mesma arrogância é a arrogância que tomou o coração de Golias, o gigante poderoso, falando, eu vou destruir Israel, vocês não são nada, e falava dia e noite palavra pejorativa. E o que Davi fez? Davi não respondeu absolutamente nada. Ele simplesmente falou, você vem contra mim com espadas e com lanças, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Não precisa de resposta. Essa arrogância é a mesma arrogância que tomou o coração de Herodes no tempo de Jesus. Vocês se lembram da palavra? Eles prenderam Jesus, levaram Jesus para onde? Para falar com Pilatos. João capítulo 23, abra por favor, versículo 3. João 23, 3. Olha só que loucura. Desculpe, é João? Não, é Lucas, perdão. João 10 é quando Jesus fala o seguinte, ele fala assim, ninguém pode ou tem o poder de tirar a minha vida, eu entrego espontaneamente. Isso é João 10, 18.
Mas eu quero ler com você Lucas 23, versículo 3, que fala assim, ó. Todos acharam aí na benção? Só eu que não. Até a Samara já achou, glória a Deus. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? O que Jesus respondeu? Tu o dizes. Depois que Jesus responde isso para Pilatos, ele fala para quem? Para aquele povo que estava acusando Jesus: olha, esse homem aqui não tem pecado, vocês estão acusando o inocente. Aí o que eles fazem? Então vamos apelar para Herodes, e levam Jesus na presença de Herodes, que era quem? O governador. Olha só, Lucas 23 continua aqui, ó, versículo 8 ou 9. Vamos 8, por favor. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito tempo que queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, e também esperava vê-lo por fazer algum sinal. 9. E de muitos modos o interrogava. Diga comigo: Jesus, porém, nada lhe respondia. Por que é que Jesus respondeu algo a Pilatos e não respondeu a Herodes? Porque Jesus não iria ficar se defendendo a fim de que Herodes não o levasse para a crucificação e tudo mais. Jesus conhecia a vontade de Deus, e ele não respondeu nada, porque ele simplesmente sabia que ele precisava passar por aquilo para ser aprovado e chegar no propósito. E aqui está o grande segredo. Por quê? Porque você não precisa responder ao mundo, às expectativas das pessoas. Você não precisa da aprovação de ninguém. E se nós andássemos assim, nós seríamos muito mais livres. Você não precisa que alguém fale para você: olha, isso aqui, vai por aqui. A direção é uma bênção, mas a aprovação é só do Senhor. E nós temos que ter esse entendimento. Por quê? Porque o mundo, através da publicidade, nos coloca em padrões. As pessoas da família, através de dores, nos colocam em padrões. As situações do cotidiano, a rede social, nos colocam em um padrão. E agora com ansiedade, com relação a tudo que é comparativo. Mas eu e você precisamos simples e exclusivamente agradar ao Senhor. Eu e você precisamos única e exclusivamente responder a Deus por aquilo que nós estamos fazendo, pela justiça que há em nosso coração e pelos erros que cometemos, porque Ele é misericordioso e não os homens. E Deus está falando com você nessa noite. Abra o teu entendimento, porque eu quero te fazer livre. Abra o teu entendimento e o teu coração, porque a minha vontade para você é boa, perfeita, agradável, excelente, maravilhosa, porque eu sou o Senhor. E isso nos motiva a continuar em pé. Vocês querem ver um contraponto na palavra de Deus? Eu estou encerrando. Atos no capítulo 7, por favor. Vocês conhecem a história de Estevão? É uma pergunta figurada, não precisa responder. Glória a Deus. Eu vou ler o 6. Atos capítulo 6. Eu estava lendo isso hoje e o Senhor me mostrou uma coisa tão linda. Atos capítulo 6, versículo 8 diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, diga comigo, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Fala assim comigo: essa porção é para mim. Jesus já havia morrido, ressuscitado, e a obra estava sendo feita. E um homem simples, aqui citado na palavra como um diácono, alguém que servia, ele estava orando por pessoas, ele estava cheio de graça e poder, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O que aconteceu por causa disso? Se você está com a tua Bíblia, continue com ela aberta, por favor, nós vamos ler mais. Os homens olharam aquilo, acharam um absurdo, pegaram Estevão, levaram ao sumo sacerdote, chegaram diante do sumo sacerdote. Esse homem fala mal de Moisés, critica a Deus e ensina a doutrina de demônios. Trouxeram 3, 4, não sei quantas testemunhas, e que confirmaram aquilo. E então o sumo sacerdote,
capítulo 7, versículo 1. Ele fala assim: para Estevão: porventura isto é assim? Como se dissesse, isso é verdade? Se defenda. Só que o belo Estevão, ao invés de se defender, ai, pelo amor de Deus, não, ele começou a pregar a palavra com intrepidez e com autoridade. Ele começou a discorrer sobre a lei de Moisés, ele começou a falar das coisas dos céus, ele começou a falar que Jesus é o Senhor, ele começou a falar dos antigos, dos novos, ele falou de tudo que Deus pode fazer na vida de alguém que aqueles homens não conheciam. O que aconteceu? Eles o sentenciaram. No verso 54 diz assim: ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração, rilhavam os dentes contra ele. Como é que ficou a expressão de Nabucodonosor? Quem lembra? Quem lembra? Que ele fez uma expressão de raiva, de ódio. E nesse caso, percebam que é a mesma ação, a mesma guerra, porque Satanás, ele é o mesmo também, ele não é criativo, ele continua usando as mesmas táticas de mais de 4 ou 5 mil anos atrás. Então prossigamos em conhecer a Deus, porque nós colocamos as ações de Satanás debaixo dos nossos pés pela autoridade do nome de Jesus. Amém? Mas Estevão, 55, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos, o Filho do homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz. Diga comigo: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. Por que eu quero fazer um contraponto? Porque eu acredito que a mesma convicção que existia em Sadraque, Mesaque e Abidnego existia em Estevão. Só que os três foram jogados na fornalha e não morreram. Pelo contrário, o próprio Jesus andou com eles e os tirou dali, e a palavra discorre que eles foram príncipes honrados na Babilônia, e porque Deus os abençoou ali. Mas nesse caso, ele também foi para a morte, foi Estevão, e ele foi apedrejado, os céus se abriram, ele viu Deus, ele viu Jesus, ele se curvou, ele pediu perdão por aquelas pessoas, mas ele morreu. Tudo por quê? Para atender o propósito que Deus tinha. E nessa noite, o que eu quero dizer, e resumir, se toda a pregação fosse resumida agora, seria: não negocie os teus valores, independente do resultado, porque tudo está nas mãos do Senhor, e o controle dele é perfeito. Você crê nisso? Dessa forma, olha que impressionante. Aqueles homens foram jogados na fornalha. O que aconteceu? O rei baixou um decreto que todo mundo tinha que servir a Deus. No maior reino da terra, o nome de Deus era glorificado naquela época. O Senhor preservou Daniel e seus amigos por 4 reinos seguintes. E eu não vou ficar aqui dando aula de Bíblia, mas o que aconteceu foi que eles foram constituídos até o momento, através do rei Sírio, eles poderem reconstruir o templo e fazer uma Jerusalém completamente nova e reformada. Ou seja, negar, se dobrar ao rei era algo grandiosíssimo para o propósito de Deus. E aqui, um homem morrer e as vestes cair aos pés de Saulo saulo o evangelho chegar até o século 21. Porque se você não sabe, eu vou te dizer que Saulo se transformou em Paulo. Paulo escreveu boa parte do Novo Testamento, e ele pregou para gregos, para romanos e para uma terra
que guardava o conhecimento a fim de que esse conhecimento pudesse chegar até aqui. Então o propósito de Deus foi estabelecido. Se coloque de pé, por favor. Amém? Então, nessa noite, nós vamos orar aqui. E a pergunta que eu quero fazer para você é a mesma de domingo, no dia 17/11. A quem você tem seguido? A quem você tem servido? Se por acaso a resposta for outra coisa, além da vontade de Deus, esse é o momento para nós buscarmos o nosso conserto. Amém? Vocês entendem o quanto esse momento é sério? Porque eu tenho visto na minha caminhada muitos homens de Deus honrados. Eu posso falar do pastor Júnior, eu posso falar da pastora Lia, eu posso falar do pastor Rômulo, da pastora Júlia, do pastor Cristiano, do pastor Zé Carlos, do pastor Wagner, pastora Ellen. Esses que estão próximos da minha esposa, a pastora Alessandra. E a nossa caminhada, ela não é uma caminhada fácil como servo de Deus. Mas todos os dias, pelo convívio que nós temos, nós nos ajudamos a ser melhores. Nós tentamos melhorar, porque nós somos falhos. Mas nós vamos juntos, sabe? Irmão, vai por aqui. O que está precisando aí? Vamos nessa força. A gente vai assim. Mas lamentavelmente, nós também temos visto pessoas que estão servindo a Deus, mas que muitas vezes não conseguem buscar essa melhora contínua. E isso depende de cada um. Eu não posso falar para você: olha, faz isso aqui que a fórmula é essa, com você vai ser, comigo deu certo, com você também vai. Não, porque cada um é de um jeito. Deus fez cada pessoa a sua imagem e semelhança. Então o que é? É uma decisão pessoal que você toma e você diz: eu vou viver a vontade de Deus. Amém? E o que é importante nesse momento? Não aceite os desígnios de Satanás no teu coração, porque Satanás, ele traz pratos de lentilha, ele traz oportunidades que parecem ser maravilhosas, mas na verdade é caminho de morte, porque o único que pode trazer vida é Jesus. Vocês estão entendendo isso? Olha o que eu vou dizer. Quando Ananias e Safira se encontraram com Pedro, primeiro foi o Ananias, que era o esposo. O que Pedro perguntou para ele? Por que aceitaste no seu coração esse desígnio? O desígnio de Satanás entrou no coração de Ananias e ele mudou o valor. Amém? O que Jesus falou para Judas, quando estava na mesa, sentado na Santa Ceia? Jesus falou para ele assim: o que tem que fazer, faze-o depressa, porque era Satanás que tinha tomado o coração dele, e ele iria trocar Jesus por 30 moedas de prata. Se eu for falar das decisões que os homens tomaram na palavra que deram errado, nós vamos ficar aqui até amanhã. Mas é certo que existem pessoas que não aceitam o desígnio, e existem pessoas que aceitam e acham isso normal e vivem uma vida dúbia, mas não é possível viver a plenitude da vontade de Deus assim. Então é necessário que haja o quê? Uma decisão de se entregar a Deus, sem limites, sem reservas, sem particularidades que ficam muitas vezes alojando situações. Deus, o Senhor pode vir até aqui, mas daqui para cá não, porque aqui eu sou assim mesmo. Não faça isso com a tua relação com Deus. Não faça. Se derrame, se quebrante. Coloque a tua vida diante do Senhor, e Ele vai fazer o que Ele deseja na tua vida. Eu não vim aqui liberar assim, profetizar um monte de coisa. Não, eu vim aqui só trazer um alinhamento. Um alinhamento.
daquilo que é entre você e o Senhor, o seu coração e o Senhor, porque no dia mau, quem vai responder a tua oração é o Senhor, porque no dia da enfermidade, o dinheiro não compra a cura, porque no dia de uma desavença familiar, o carro não resolve nada, porque no dia em que você precisar de um socorro, aquele relacionamento ele pode romper